bem-vindos. O meu nome é Tavarela Veloso, sou presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Porto e diretor do Serviço de Gastroenterologia do Hospital São João no Porto. Vamos procurar, nos minutos que seguem, responder-lhes a algumas questões relacionadas com a doença inflamatória do intestino. Vamos ver que este conceito abrangente envolve fundamentalmente duas doenças crónicas, que são a colite ulcerosa e a doença de Crohn, doenças hoje muito frequentes na comunidade, e vamos procurar responder a algumas questões que nos vão ser colocadas nesse sentido. Eu já ouviu falar da doença de Crohn ou da colite ulcerosa? Já, mas não ligo muito a isso, minha senhora. Eu tenho 80 anos, mas graças a Deus, sobre doenças não tenho experiência nenhuma. Mais ou menos ideia do que seja uma colite ulcerosa, faço mais ou menos ideia. O que é que poderá ser? Uma infecção. É uma doença intestinal. Tenho lido alguma coisa sobre isso até naquelas revistas que estão na farmácia. Tem alguma ideia dos males que pode causar este tipo de doença? Penso que isso poderá ir a cancro, assim. É uma doença no intestino delgado, que fístulas e que fica sem funcionar. O que conhece sobre a doença? Que eu conheço é muito pouco, não sou médico, mas é só ouvir dizer e às vezes também ou sentir algumas coisas desse género, mas prisão de ventre, cólicas ao nível do intestino grosso, se não me engano. Um pouco mais sério do que isto. A doença de Crohn é uma doença que é preocupante porque provoca um problema nos intestinos que eu não tenho a certeza. A doença de Crohn também é uma doença que no estado atual não tem ainda uma cura, não é? Ainda não se conhece, digamos, curas definitivas para elas. Portanto, irmos para a prevenção em termos de hábitos alimentares ou hábitos de sistema de vida, não é? Já ouvi falar, mas não sei muito bem, muito profundamente o que é que se trata realmente. Sei que é a nível dos intestinos, não é? Tenho uma vaga ideia de que é mais ou menos isso, mas não sei ao certo. É uma doença que são provocadas por uma espécie de uns quistos no cólon, no intestino, que deve ser verificado todos os anos. Penso eu, a partir de certa idade, pode provocar hemorragias e que, se não for tratada a tempo, pode ser cancerígena. Verificamos que o conhecimento desta doença foi referido com mais profundidade por elementos de um grupo etário mais jovem. Talvez este facto advenha destas doenças serem doenças recentes e, de facto, um grupo etário mais idoso não teve conhecimento ainda deste problema que afeta cada vez mais indivíduos mais jovens. São, de facto, doenças que surgem na comunidade há relativamente pouco tempo, que estão associadas, e isso foi invocado, diversos fatores que poderiam estar na etiologia da doença, fatores do ambiente, eventualmente, no estilo de vida, novos hábitos alimentares, e, como dizia, estas doenças surgiram há relativamente poucos anos. Praticamente na segunda metade do último século, e mais propriamente na parte final do século, após os anos 80 e 90, que entre nós a doença tem vindo a aumentar constantemente. Isso continua a verificar-se, quer na colite ulcerosa, quer na doença de Crohn. Quando falamos nestas duas doenças englobadas neste conceito de doença inflamatória do intestino, isto significa que estas doenças têm semelhanças, têm aspectos que podem ser comuns e por isso elas são englobadas na mesma designação. Na realidade, em termos de conhecimento da causa ou das causas da doença, já que não há até ao momento uma causa responsável identificada, têm sido invocados, dizia há pouco, fatores que podem estar relacionados a hábitos alimentares e, eventualmente, a estilo de vida, consumo de tabaco. Hoje há já um conhecimento bastante aprofundado em relação ao efeito do tabaco nestas doenças, que poderei depois exemplificar mais na parte da terapêutica, mas para além destes aspectos comuns da doença, que aparece fundamentalmente nos países desenvolvidos, nos países industrializados,
verificam-se também associações com um fator de ordem genética. Isso já foi referido, a eventualidade de algum fator hereditário. Na realidade, há hoje um conhecimento que tem vindo a avançar muito aceleradamente em termos da influência genética, e já foi identificado em relação a uma destas doenças, da doença de Crohn, um gene que está presente em cerca de 1/4 dos doentes, com determinado tipo de localizações. Portanto, são doenças relativamente recentes, são doenças que aparecem fundamentalmente nos países desenvolvidos, são doenças, como disse há pouco, que afetam fundamentalmente um grupo etário relativamente jovem. Estas doenças começam a aparecer ainda no período da infância e no começo da idade adulta, é quando elas se revelam com mais intensidade. E também foi referido nas entrevistas que eram doenças que afetavam o intestino. Naturalmente, estamos a dizer doença inflamatória intestinal, e assim é. A colite ulcerosa, como o nome diz, é uma doença que afeta o cólon, uma inflamação no cólon, daí a designação de colite, e ulcerosa porque tem úlceras, e a manifestação clínica é fundamentalmente a hemorragia, justamente neste facto. Já a doença de Crohn pode atingir qualquer segmento, desde a boca até a parte do ânus, embora se localize mais também na parte distal do intestino. São doenças crónicas e recorrentes. Os doentes têm necessidade de uma terapêutica continuada, têm necessidade de cuidados de saúde continuados, portanto, a necessidade de acompanhamento médico, eventualmente de internamentos, de cirurgias, como iremos falar de seguida. O que é que poderia perguntar ao médico sobre esta doença? Os efeitos dela e a maneira de a combater. Gostava de saber mais do diagnóstico, possivelmente, não é? Olho tudo porque não sei praticamente nada. Podia-lhe perguntar tudo, como é que, se é de origem nervosa, se é congénita, se... Olha, não sei. Perguntava-lhe tudo porque não sei praticamente nada. Perguntaria quais os tratamentos disponíveis para a cura da doença. Qual o tipo de tratamento, se tinha cura, se não tinha, se tem a ver com a alimentação, com o estado nervoso, basicamente, podia-lhe perguntar tudo. Quais as consequências, o que é que se pode fazer para minimizar, como é que se pode evitar e qual a gravidade. As questões incidiram fundamentalmente em termos do diagnóstico, das consequências da doença, da terapêutica e, portanto, do prognóstico, da qualidade de vida destes doentes. Em termos de diagnóstico, o diagnóstico assenta, para além de uma história clínica que é importante, o índice de suspeição em relação à doença, que se manifesta por determinados sintomas, no caso já referido da colite ulcerosa, mais pela presença de uma diarreia sanguinolenta. No caso da doença de Crohn, a apresentação é mais variada, surgindo também a diarreia frequentemente, associada a uma dor abdominal, muitas vezes tipo cólica, e um emagrecimento progressivo. Há situações que evoluem com quadros mais rápidos e eventualmente são diagnosticados através de uma intervenção cirúrgica, muitas vezes com uma suspeita de uma apendicite que não se confirma e que se verifica tratar-se de uma inflamação do intestino. Alguns doentes com doença de Crohn têm também, como foi referido, complicações, nomeadamente presença de fístulas, relativamente comuns na parte perianal, doença fistulosa perianal. Há doentes que têm quadros sistémicos de febre, anemia, manifestações noutros órgãos que não no intestino, como doença reumatismal, na pele, nos olhos, no fígado, portanto um envolvimento muito variado e multissistémico. Depois de feita esta introdução em termos da parte da apresentação clínica, o diagnóstico passa por comprovar a existência da doença em determinado segmento do intestino, a que se recorre habitualmente a métodos de imagem, nomeadamente o estudo radiográfico, eventualmente a endoscopia, a colonoscopia. Hoje é possível também visualizar o intestino delgado através de uma endoscopia feita por uma cápsula, sensivelmente tamanho de uma cápsula de um medicamento, que é engolida e que vai filmando todo o intestino. Portanto, é possível visualizar esta parte do intestino e, eventualmente, colher um fragmento, uma amostra, uma biópsia, para fazer o diagnóstico. Posto o diagnóstico, os doentes são tratados habitualmente e fazem um tratamento, neste momento, continuado.
digamos que são doenças recidivantes. É certo que o doente que tem uma crise de cólite ulcerosa vai ter novas crises, então há medicamentos no sentido de prevenir estas recidivas e este reagravamento da doença. Na doença de Crohn é também, até o momento, digamos, impensável curar a doença, se bem que já começa no horizonte a surgir essa possibilidade, mercê de conhecimento muito rápido do mecanismo da inflamação e da causa da doença, através, nomeadamente, de conhecimento de fatores genéticos implicados. Mas dizia eu que também na doença de Crohn se torna necessário fazer um tratamento continuado, porque mesmo quando o doente é operado, a doença tem tendência a voltar a reaparecer, ou seja, a haver recorrência da doença. Há diversos medicamentos que se fazem consoante a fase clínica. Nas fases agudas recorre-se mais a terapêuticas com corticosteroides, que têm alguns efeitos indesejáveis, e nesse sentido houve progressos grandes no sentido de introduzir novas terapêuticas com menos efeitos colaterais, nomeadamente terapêuticas biológicas muito eficazes em certos grupos de doentes que são refratários às terapêuticas convencionais, a possibilidade de introduzir imunossupressores também. Dizia há pouco novas terapêuticas e a propósito de fatores do ambiente que são conhecidos, hoje utiliza-se a nicotina também no tratamento dos doentes com cólite ulcerosa, uma vez que estes doentes são doentes não fumadores ou ex-fumadores, e verifica-se que a nicotina lhes confere proteção. Acontece exatamente o oposto na doença de Crohn, em que há um agravamento da doença com o consumo de tabaco e, portanto, estes doentes são aconselhados a pararem de fumar. Recorre-se muitas vezes também à cirurgia, quando há complicações, nomeadamente obstruções e fístulas, e, digamos, estes doentes necessitam, obviamente, de um acompanhamento continuado. Nesse sentido, é importante que o sistema de saúde proporcione a estes doentes possibilidades de acesso fácil, em termos de consultas, de exames subsidiários, a possibilidade de introdução nestes medicamentos de comparticipações. Os doentes, no seu acompanhamento, dispõem, aqui entre nós, de uma associação de doentes, a Associação de Doença Inflamatória Intestinal, que também tem feito muito no sentido de divulgar estas medidas que é possível utilizar no acompanhamento da doença. Muito obrigado.